Bem, vamos lá fazer uma revisão aqui. Eu vou corrigir a revisão que eu passei lá no grupo e relembrar alguns tópicos dos assuntos que vai cair na prova. Lembrando que estudem pelo livro, pelo caderno, principalmente pelo caderno. E não esqueçam lá dos relatórios das aulas práticas, que também é conteúdo de prova. E possa ser que caia uma daquelas. Possa ser que caia uma questão ou duas em relação ao que vimos nas aulas práticas. Ficou faltando o relatório da aula da prática 3 que acabou não dando tempo de fazer, mas eu vou tentar mandar ainda hoje lá no grupo e vocês copiam. Vamos lá. Revisão. Primeiro eu vou corrigir logo as questões. E em seguida a gente faz uma revisão de alguns assuntos. Aqui tá as questões, ó. Primeira questão diz o seguinte: neurônios, glóbulos brancos e adipócitos são células, respectivamente, de quais órgãos ou sistemas? Primeiro, neurônios. Espero que todos estejam lembrados aí que neurônios fazem parte de que sistema? Sistema nervoso. Já os glóbulos brancos são células que fazem parte do nosso, que estão localizadas dentro do sangue, né? Mas que fazem parte aí do sistema imunológico. Imunológico são as células de quê? Células de defesa. Chamadas também de linfócitos. Beleza? E por último, os adipócitos. Adipócitos são células aqui especializadas de quê? De armazenar gordura. Células que armazenam gordura. E ela se encontra no tecido adiposo ou no tecido conjuntivo. Tecido adiposo ou conjuntivo. Tranquilo? 2. Qual a estrutura básica de todas as células? Lembra que as células são compostas por 3 estruturas. Mas ele fala a básica de todas. Como fala todas, envolve células eucarióticas, procarióticas, bacterianas, células de fungos, células de protozoários, de vegetais, de animais, enfim, todos os tipos de célula. Lembra que as células elas são eucarióticas, aquelas mais complexas, e procarióticas, as mais simples. A diferença principal delas é a presença do núcleo organizado, delimitado. Então, como as procarióticas não possuem essa presença desse núcleo delimitado, a estrutura básica de todas as células vai ser somente... vai ser aqui somente... Vai ser somente a membrana plasmática e que mais? O citoplasma. Ah, mas o núcleo não é? Entenda, o núcleo só que o núcleo ele vai estar dessa forma assim delimitado no centro da célula apenas na eucariontes. E quem está dentro do núcleo? Quem é que está dentro do núcleo? O material
genético, que é o nosso DNA. Então, nas eucariontes, o núcleo vai estar delimitado, vai estar organizado, inclusive em volta de uma membrana nuclear, que é o envelope nuclear. Só que nas eucariontes ele vai estar assim. Já nas procariontes, você não vai ver a presença do núcleo, mas você vai encontrar o quê? Um material genético que vai estar onde? Material genético nas procariontes. Ele vai estar disperso dentro do citoplasma. Beleza? Então lembra, membrana e citoplasma é a estrutura básica de todas as células, independente. O núcleo só vai estar envolvido, só vai estar organizado nas eucariontes, que é célula animal e vegetal. Tranquilo? 3. Por que os vírus não são considerados seres vivos? Lembra que eu falei com vocês em sala? Mas vamos lá. Lembra lá da teoria celular? Teoria celular. De acordo com a teoria celular, para que seres vivos sejam considerados seres vivos, deve ter o quê? A presença de células. E células é o quê? É uma unidade morfofuncional, porque ela dá forma e função aos seres vivos. Cada célula é diferente uma da outra, não tem células iguais. Tem tamanhos, funções diferentes. Entretanto, o vírus é o único ser que não possui célula. Desculpa, ser não. É o único organismo, ou micro-organismo, que não possui célula. Então, de acordo com a teoria celular, como ele não possui célula, ele não é considerado ser vivo. Ele é um ser acelular, ou ele é um organismo acelular. Porém, entretanto, se levarmos em consideração outras vertentes, outros fatores, tipo, os vírus, mesmo não possuindo célula, eles conseguem se desenvolver. Mas ele só se desenvolve dentro de outro organismo. Por isso que ele é um parasita. Ele é um parasita celular obrigatório. Ele só consegue infectar. Ele consegue infectar outro vírus? Não. Ele consegue infectar bactérias, plantas, fungos, mas outro vírus ele não consegue infectar. Então, se a gente levar por essa vertente aqui de que ele consegue se desenvolver, consegue sofrer mutações, ele pode ser considerado ser vivo através desses fatores. Mas de acordo com a teoria celular, ele não é ser vivo. Tranquilo? Outra coisa então, falando da teoria celular ainda. Peraí, só um momento. Falando da teoria celular, lembra qual foi a primeira célula que foi observada? Foi a célula vegetal, que foi um pedaço de cortiço, né, de rolha, e nessa célula ele observou várias cavidades. Como a célula vegetal era uma célula morta, não conseguia ver outros, e também o microscópio na época não era tão desenvolvido, só conseguiu ver o quê? A parede celular. Lembra de Robert Hooke, primeiro microscópio chamado de Janssen. Então, a célula que foi observada foi a célula vegetal e o órgão dela, a parte dela foi a parede celular. A questão agora 4. O que diferencia a respiração aeróbia da anaeróbia? Aeróbia da anaeróbia. Primeiro, esses processos de respiração, né? Respiração. Ele acontece aonde? Nas mitocôndrias. Lembra que mitocôndria é uma organela que faz parte do processo de respiração celular. E a respiração aeróbia são a respiração
o que diferencia de um para outro é o simples fato de ter a presença do oxigênio e a ausência dele. Ou seja, os seres aeróbios, como os animais, vegetais e entre outros micro-organismos, como fungos e protozoários, eles realizam o oxigênio, né? Ele faz obtém através do oxigênio, eles realizam essa respiração para obter energia. Já na anaeróbia, eles fazem um processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, eles não necessitam do oxigênio para obter energia. Então, não necessita. Ó. A aeróbia necessita do oxigênio, a anaeróbia não necessita. E aqui entra o grupo das bactérias. Beleza? Questão 5. Cite exemplo de seres procariotos e eucariotos. Eu já estou revisando já o conteúdo todo, inclusive. Procariotos são os mais simples. Quem são? As bactérias. Eucariotos, os mais complexos, é dividido em animal e vegetal. Mas aqui entra quem? Entra também fungos, protozoários, as algas também, porque faz parte do reino Monera. Beleza? Então, as bactérias, seres procariotos. Aproveitando, o que é ser unicelular e pluricelular ou multicelular? Uni, uma célula. Pluri ou multi, duas ou mais. Quem é unicelular? Também as bactérias. Tranquilo? Outra coisa. Cadê? Questão 5. Questão 5 já foi. Questão 6. Qual a função das organelas mitocôndria, ribossomo, lisossomos e núcleo? Vamos começar do final aqui, ó. Núcleo. O núcleo a gente já viu que é no núcleo que se encontra o quê? O nosso. Peraí. O nosso material genético. Ó, núcleo, o nosso material genético, que é o DNA. Agora vamos para a mitocôndria, que também acabamos de falar dela. Aqui, ó. Mitocôndria, respiração celular. Qual é outro? Ribossomos. Ribossomo faz parte de quê? Da síntese de proteínas. Lembra que ribossomos é a única organela que está presente em todas as células? Ó, presente em todas as células. Tranquilo? Então, o ribossomo vai estar presente tanto em célula vegetal, célula animal, célula bacteriana, procariótica e eucariótica. É a única organela que vai estar presente aí em todas as células. E aí ele pergunta depois, qual é a outra? Falamos da núcleo, mitocôndria, ribossomos e lisossomos. Lisossomos está presente nas células eucarióticas.
lisossomos, ó, é responsável pela digestão celular ou intracelular. Tranquilo? Pela digestão intracelular ou celular. Finalizamos aqui essas questões. Agora, o que diferencia uma célula eucariótica, que vocês sabem que é dividida em dois tipos, só que a vegetal da animal. A vegetal tem o quê? A presença do vacúolo, que é um espaço de reserva, que elas guardam o quê? Reserva de energia. Qual é a fonte de reserva de energia dos vegetais? É o amido. Desculpa, eu tô um pouco gripado aqui, mas vamos lá. Então, tem o vacúolo. Além do vacúolo, tem a presença dos plastos. Os plastos, o mais conhecido é o cloroplasto, que dá o quê? Coloração aos vegetais. Ó. Cloroplasto lembra de clorofila, coloração verde dos vegetais. Tem também os cromoplastos e os leucoplastos. Não precisa decorar esses nomes, só de falar que se for lembrar de plastos ou de cloroplastos na prova, caso pergunte, já vou compreender que é uma diferença dos vegetais. Então, além disso, os vegetais também possuem o quê? Parede celular. Agora, essa parede celular, é interessante vocês saberem que não é somente dos vegetais. Fungos têm parede celular. Bactérias também têm parede celular. Mas o que importa é a diferenciação da animal e da vegetal. Parede celular nunca vai estar presente em animal, ó, nunca vai estar presente em animal. E a parede celular dos vegetais, ela é rica em celulose. O que diferencia uma da outra, uma parede vegetal ou uma parede celular do vegetal para de um fungo e para de uma bactéria é a substância que está contida nela. Nas bactérias, vocês vão ter o peptidoglicano e nos fungos vocês vão ter lá a quitina. Então, a parede celular dos vegetais vai ter celulose, dos fungos vai ter quitina e das bactérias peptidoglicano. Mas não precisa também decorar e entender esses nomes, somente compreender que a parede celular não está presente na animal. E o que está presente na animal que não está presente na vegetal? Na animal a gente vai encontrar o peroxissomo, além também dos centríolos, que são organelas exclusivas da célula animal. Tranquilo? Outra coisa que a gente falou também foi em relação a membrana plasmática. O que a membrana plasmática faz? Membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídica. Ela é formada por uma bicamada fosfolipídica ou somente mesmo de lipídio. Dá no mesmo. Fosfolipídica. Ela também é conhecida como membrana celular. Tem função de proteção. Tem também uma chamada permeabilidade seletiva. Ela vai permitir a entrada nas células somente de organismos, de substâncias que são nocivas. Mas isso você sabe que na prática acaba não acontecendo de 100% dessa forma. E aí, aquelas substâncias que não são nocivas ou a célula, mas que não consegue adentrar, existe o processo chamado de transporte.
transporte celular. Mas isso a gente não vai estudar porque não é assunto de prova e muito menos não é assunto para vocês. Mas existe o transporte celular que ocorre através de proteínas que realizam essa passagem aí do meio externo para o meio interno. Outra coisa é em relação ao tipo de reprodução. A reprodução dos seres vivos, de forma geral, pode ser de forma assexuada ou sexuada. Quando há formação, né, o processo de fecundação é o processo sexuado, com as células reprodutoras, e a reprodução do tipo assexuada é que não há a presença aí de envolvimento dos gametas. Deixa eu ver se tem mais algo aqui que eu posso estar falando. Só para lembrar, os vírus, eles também possuem material genético. Então, mesmo ele não sendo considerado ser vivo, cadê o vírus? Eles possuem material genético, viu? E tem vírus que possuem material genético do tipo DNA, quanto do tipo RNA. Então, eles possuem dois tipos de materiais genéticos. Eu trouxe também duas células, mandei lá no grupo duas células para vocês observarem e identificarem, tentarem compreender ali as suas principais partes. Eu vou trazer aqui de novo elas. Foi essa célula. E cadê a outra? E essa célula. Aqui é uma célula. De um lado, do lado esquerdo, a célula vegetal. E do lado direito aqui, a célula animal. Perceba que tem aqui a presença do vacúolo, logo aqui na célula vegetal. O vacúolo aqui no meio. A presença dos cloroplastos, eles chamam aqui de plastos, tá vendo aqui? Cloroplastos. Eles dão o nome de plastos. A parede celular, ela é mais externa. A parede celular está na parte externa. Já a membrana celular é essa parte aqui, mais interna. A parede celular protege a membrana celular. Aqui o mitocôndria, que também está presente no de cá. A imagem está um pouco apagada. Aqui está representado de rosinha, mas a função é a mesma das duas. O núcleo está aqui, no lado de cá. Aqui na célula animal ele está no centro, mas independente, a função do núcleo é a mesma. O citoplasma é toda essa área interna. O citoplasma na célula vegetal é toda essa área interna aqui onde estão presentes todos esses organismos, todas essas organelas. Tudo aqui dentro, tirando essa parte aqui mais clara, tudo aqui é citoplasma. Aqui no animal também, citoplasma, ele está representado aqui, toda essa área interna aqui de dentro, é o citoplasma. Aqui tá os ribossomos. Essa imagem tá um pouco... Deixa eu pegar outra imagem aqui, melhor. Pra mim só tem essa. Tem essa. Só tem essa, mas a do grupo, a do que eu mandei no grupo tá mais nítida. Veja que aqui tem os microtúbulos, os lisossomos, a membrana plasmática, a membrana celular, que está revestindo a célula, essa parte aqui. O nucleolo, aqui também vocês não precisam se atentar muito a isso, que são assuntos mais complexos. E os ribossomos, que geralmente são representados por pontinhos. Aqui ele está em volta, aqui, nessa parte verde aqui, é o chamado retículo endoplasmático rugoso. Tem o retículo endoplasmático liso e o rugoso. O rugoso é devido à presença desses ribossomos, que dá esse aspecto de rugas. Tranquilo? Então, acho que no mais é isso. Em relação àquela organização dos seres vivos, aquela parte lá que eles são organizados, que é os níveis de organização.
Lembra que ele começa por átomos, moléculas, aí vai formando organelas, depois de organelas vai formando células, depois de células vai formando o quê? Tecidos, depois de tecidos, um conjunto de tecidos forma órgãos, um conjunto de órgãos forma sistemas, e um conjunto de sistemas vai formar o quê? Um organismo. E o processo lá é nascer, crescer, reproduzir, desenvolver e morrer. É um processo que seria o ciclo de vida comum, né? Mas nem todos os seres acabam realizando. Outra coisa é em relação à quantidade de células no nosso organismo. Você sabe que no nosso organismo existem trilhões e trilhões de células. Elas se multiplicam e se regeneram através do processo chamado de divisão celular. Não vou entrar em detalhe entre o que é um e outro, mas só para vocês compreenderem, a nossa célula, elas se multiplicam por esse processo chamado divisão celular. Existem duas divisões celular. Tem a divisão chamada mitose e a divisão chamada de meiose. Na mitose, uma célula, ela vai originar uma célula mãe, chamada de célula mãe, que é a célula principal. Ela vai originar duas células filhas idênticas a ela. A mitose. Já na meiose, é o processo parecido, porém a quantidade de células que será formada vai ser 4, porque elas fazem dois processos, ó. Duas e depois mais duas. Ou seja, na meiose vai gerar no final 4 células. Não vai ser idênticas, porque vai ter metade do cromossomos que a mãe tinha, metade, só que na mitose vai gerar duas idênticas. Tranquilo? Mas só precisa se atentar a como é a forma de divisão, como é a forma de multiplicação das células no organismo. Eles se realizam através da divisão celular, que ocorre entre mitose e meiose. Isso aqui já é o suficiente, caso caia alguma coisa do tipo. No mais, só creio que só isso mesmo. Vocês conseguem aí com essa revisão, não só com a revisão, mas com os assuntos do caderno e do livro também, fazer aí uma boa prova amanhã. Tranquilo? Vou tentar mandar aí o assunto lá do relatório da prática 3 para vocês finalizarem. Mas até amanhã.